Vamos falar. Antes de terminar, o que eu estou falando para vocês essa manhã são palestras, parte de um livro. É um livro que eu escrevi, eu não publiquei. Existe o editor, o dono de uma editora falou comigo tem umas 2 semanas que eles querem publicar esse livro em março. Só que é aquela história, né? É um mercado muito imprevisível, então não dá para saber se vai sair mesmo o livro ou não. Mas é parte de um livro, é um curso, são palestras, são 10 palestras, na verdade. Aqui eu selecionei 3, eu selecionei partes de 5 palestras, né? E se sair o livro, eu aviso o pastor de vocês aí, o Berval, lá no futuro. Vamos ver. O nome do livro, o título, não sei se vai sair com esse título, mas originalmente ele é Servir a Deus Servindo as Pessoas. Eu escrevi esse livro como livro-texto de uma disciplina que eu ensinava na Hungria há muitos anos. Aí uma pessoa traduziu para o português, aí me deu a tradução, aí minha esposa revisou, aí eu comecei a tentar publicar. É difícil, mas quem sabe sai dessa vez aí. Vamos lá. Então, vamos para a nossa última sessão. Então, eu comecei falando sobre o que é o ministério. Aí dei aquela definição do ministério, as palavras relacionadas ao ministério, e falei que ministério basicamente é serviço. Nós servimos a Deus servindo ao outro, servindo outras pessoas. Eu falei que o ministério ele é modelado em Jesus. Jesus é o nosso modelo do ministério. Nós somos sacerdotes de Deus nesse ministério, ou seja, todos nós temos estamos numa posição de levar outras pessoas até Deus. Falei que o ministério ele ocorre na igreja local, né? Ele começa na igreja local e avança a partir da igreja local. Eu também falei que Jesus comissionou todos ao ministério. Citei Mateus 28, 19 e 20. E aí, na primeira sessão em si, eu falei mais sobre o poder para o ministério, o poder para o serviço, que é o Espírito Santo. Nessa segunda sessão, nós passamos o tempo falando sobre as ferramentas do ministério. A principal delas é a Bíblia, mas eu falei também sobre os dons espirituais. Falei sobre talentos naturais, habilidades adquiridas e, por fim, sobre o dom da experiência de vida, que não é um dom espiritual, mas é algo que nós podemos trazer também para o ministério. Então, tudo bem, agora que nós sabemos o que é o ministério, nosso papel no ministério, nosso poder no ministério, nossas ferramentas no ministério, como encontrar o meu lugar no ministério? Quando eu uso a palavra ministério aqui, eu estou falando serviço a Deus, não é uma coisa só para pastores, missionários, não, para qualquer cristão. Nós todos fomos chamados e comissionados para isso. Como é que eu encontro o meu lugar no ministério? Para encontrar o seu lugar no ministério, você precisa primeiro de propósito. Propósito. Pode ir? Isso. Então, de acordo com o dicionário online Oxford, propósito significa a razão pela qual algo é feito ou criado ou pelo qual algo existe. Primeiro, propósito. Você tem que saber quem você é e entender pela palavra para que você existe. Qual é a sua função nesse mundo. E quanto à sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, você sabe disso. Deus tem um propósito. Deus não te chamou para ficar olhando para a parede o resto da sua existência. Deus tem um propósito para a tua vida, para a vida de cada um aqui. Ele criou todas as coisas para si, Ele planejou tudo o que acontece no tempo certo, e Ele sabe exatamente qual é a função da sua vida nesse mundo. Agora, quanto à sua vida, você pode ter certeza de que a sua jornada individual também é parte desse propósito maior de Deus. Como assim? Ele formou você do jeito que Ele queria te formar. Ele te designou para desempenhar um papel importante no plano maior dele. Gente, qualquer pessoa que tem o Espírito de Deus e como sacerdote do Senhor
comissionado por Deus, tem autoridade para proclamar o nome de Jesus nesse mundo e levar pessoas ao conhecimento que pode transformar a existência deles para sempre, tem um papel especial no plano de Deus. Nós não estamos falando aqui de vender óleo essencial. Nós não estamos falando aqui de vender um ar-condicionado num calorzão desse. Nós estamos falando aqui de transformação eterna de vidas. Ele deu a você responsabilidades, as quais você deve planejar conforme a vontade dele. Ele o chamou em Jesus Cristo para cumprir tarefas que se encaixarão dentro desse plano. E tudo o que ele planejou quanto a usar você em seu plano acontecerá no momento certo. Ah, mas eu estou nessa e não aconteceu nada ainda. Calma, eu lembro que eu descobri que eu queria ser missionário com 18 anos. Tá, no tempo certo. Eu entendi, eu descobri que eu queria ser missionário com 18 anos. Eu fui para a faculdade primeiro, que meus pais falaram que primeiro eu ia fazer faculdade. Eu passei 5 anos na faculdade. Eu me formei, eu fui para o seminário, passei mais 5 anos no seminário. E aí, depois que eu terminei o seminário, quando eu estava com... Foi em que ano que eu fui? Quando eu estava com 30 anos, foi quando eu fui para o campo missionário. Eu esperei, do momento que eu descobri que eu queria ser, até eu começar a minha carreira naquilo, foram 12 anos de preparo, de espera e tudo mais. No tempo certo, as coisas acontecem. Agora, sobre como viver com propósito, nós consideremos o seguinte: sem um propósito claro, você não tem um fundamento para suas decisões, uma base para guiar seu uso do tempo e dos seus recursos. Sua tendência será de fazer escolhas baseadas em circunstâncias, pressões, no seu humor naquele momento. Pessoas que não conhecem seu propósito tentam fazer demais e isso leva ao estresse, à fadiga e ao conflito. Então, há 5 grandes benefícios em se viver uma vida com propósitos. Primeiro, saber seu propósito dá sentido à sua vida. Segundo, simplifica a sua vida. Você não vai ficar buscando fazer aquilo que você sabe que não tem capacidade de fazer. Terceiro, dá foco à sua vida. Quarto, motiva a sua vida. E quinto, prepara você para a eternidade. Então, quanta coisa um propósito pode... Em quanta coisa uma compreensão do propósito de Deus pode ajudar a gente, né? Então, como é que eu descubro o meu propósito no ministério? Não dá para afirmar que existe uma resposta definitiva para essa pergunta, mas pelo menos há um fato importante a saber. Você não descobre o seu propósito no ministério, você aprende o seu propósito no serviço de Deus. Você não descobre, você aprende, porque você só vai saber para aquilo que Deus te chamou para fazer se você começar a fazer. E isso é um fato da vida. Você se apaixona cada vez mais por aquilo no qual você se torna bom. Quanto mais você se sente confortável fazendo algo, mais você começa a gostar de fazer aquilo. No começo é meio desconfortável, mas depois de um tempo você começa a dominar as ferramentas, saber os caminhos, e aquilo se torna meio que uma segunda natureza para você. Talvez fosse melhor perguntar o que devo fazer para encontrar meu propósito no serviço do Senhor. Não qual é o meu propósito, mas o que eu devo fazer para encontrar o meu propósito. Então, esse é o primeiro, propósito. Agora, o segundo passo aqui para encontrar seu lugar no ministério, estilo pessoal. E aí eu escolhi a foto desse cidadão aí que parece o Falcão. Estilo pessoal. Gente, cada um de nós tem seu estilo pessoal. Acho que isso é um fato da vida, né? Esse estilo é a combinação de características únicas que você demonstra ao mundo ao seu redor e que o distingue de qualquer outra pessoa. O seu estilo é diferente do estilo de outras pessoas. Não importa o quanto você se esforce para moldar seu estilo de acordo com alguém que você admira ou com a moda. Suas características pessoais, de alguma forma, ficarão evidentes. Eu, quando era adolescente, tinha uma pessoa que eu amava ouvi-lo pregar. Amava ouvi-lo pregar. Eu toda semana escutava aquele homem pregar na televisão, ou eu alugava fita cassete ou fita de VHS para ouvir. Eu achava ele fenomenal. E eu queria pregar como aquele homem, só que eu não sou igual a ele. Eu sou muito diferente dele. E eu comecei a pregar diferente. Eu tive professores que eu admirava muito.
E eu queria ensinar como aqueles professores. Eu não consigo ensinar como aqueles professores, porque eu tenho meu estilo pessoal. Esses dias até um aluno falou para mim, tinha um professor que eu gostava muito, ele era eu achava ele um baita professor na sala de aula, mas não era aquele cara que me chamava atenção, e uma pessoa só que eu admirava muito ele. E aí um aluno falou para mim assim: os alunos dizem que você é que nem ele. Eu falei assim: nossa, engraçado, eu nunca imaginei que eu fosse me tornar parecido com o estilo daquele professor, que eu admirava, respeitava, que eu achava tecnicamente muito bom, mas tinha outros que eu curtia mais, né? Mas eu senti até, foi um elogio, né? Enfim. Agora, você foi criado com preferências. Estilo pessoal tem a ver com preferência. Escolhas que faz quando se relaciona com as pessoas. Você fica mais confortável se relacionando de uma maneira a outra. Certas respostas vêm naturalmente a você. Nós temos o Creuze veio aqui? Na sua igreja. O pastor Creuze foi na igreja do Marcelo. O Creuze é um barato. Ele tem argola na orelha, todo tatuado, se veste de bermuda, motoqueiro. Ele é missionário no Uruguai agora. O estilo dele é o estilo dele. Ele é muito interessante. Ele deu aula no mestrado lá no seminário. Um aluno falou para mim semana retrasada, quando eu descobri que o Creuze ia dar aula, eu já tinha ouvido falar dele, eu fiquei com muita resistência. Quando eu entrei na sala de aula e vi aquela pessoa, eu fiquei meio assim. Bastou 1 hora de aula com ele para perceber que tudo que eu achava a respeito dele estava errado. Que ele é um homem de Deus e que ele tinha muita coisa para me ensinar. Só que o estilo pessoal dele era diferente. O estilo pessoal que você recebeu de Deus é o modo como você prefere se relacionar com o mundo ao seu redor. É claro que ninguém vai ser ridículo, né? Existe uma diferença. Eu lembro minha irmã, ela é muito fashion, né? Minha irmã ela é formada em moda, foi professora universitária no campo da moda durante muitos anos. Ela é de boa crente, muito fiel a Deus, mas ela tem todo o estilo dela de se vestir. Eu lembro de um dia que a gente foi no restaurante, ela saiu com uma roupa tão diferente, tão esquisita, que minha mãe falou assim, cara, você vai assim? Ela falou, licença poética. Minha filha, até licença poética tem limite, né? Então, até o estilo pessoal tem limite, não extrapola. Mas lembra, o seu estilo pessoal ele é um aspecto da sua personalidade, que é aquele conglomerado de elementos presentes na sua natureza. Deus te fez de um jeito. O seu estilo pessoal é uma expressão daquele jeito. Mas nós não podemos confundir personalidade com caráter, mesmo que eles afetem um ao outro. O seu jeitão de ser não pode ser uma expressão de um mau caráter, tá? Você pode até se vestir que nem aquele cidadão da foto lá. Todo mundo vai rir de você. Mas se você gosta, tem ambientes que você vai circular fácil. Agora, mais importante do que você expressar quem você é artisticamente, é você construir um caráter que está acima de qualquer suspeita. É igual a situação do pastor Creuze. O aluno me falou. Eu fui com muito preconceito para a aula, mas quando eu cheguei lá, bastou 1 hora para eu perceber que tudo que eu tinha aprendido a respeito dele estava errado. E outro aspecto importante do estilo pessoal e do ministério é que leva tempo até você tomar consciência do seu estilo pessoal e começar a desenvolvê-lo. O seu serviço, quando você começa a servir numa área, talvez vai demorar muito tempo para você se soltar e começar a fazer as coisas de um jeito que é mais fácil para você. Né? Coordenar as coisas, liderar de um jeito que é mais fácil, que é mais natural para você. Primeiro, você vai seguir geralmente, quando você entra numa área, você vai seguir as instruções que te passaram, não é? Você vai seguir as instruções à risca, vai fazer do jeito que a pessoa que te ensinou fazia. Depois de um tempo, você vai percebendo que se eu fizer desse jeito, eu tenho mais habilidade para fazer desse jeito do que aquele. O cara era destro, eu sou canhoto. Ou a pessoa, ela tem uma capacidade de perceber tal coisa e eu não tenho essa capacidade de perceber tal coisa. Mas eu tenho uma capacidade que ele não tem. Então, isso vai sendo trabalhado com o tempo. Tá? E por último... antes, né? A consciência do seu estilo pessoal também é importante para ajudá-lo a manter seus compromissos.
Então, há tipos de atividades que nos enchem de energia e outros que parecem drenar a nossa energia. Eu faço coisas no meu trabalho que drenam a minha energia. Eu não gosto de fazer. Eu não gosto, não curto fazer mesmo. Eu faço porque são parte do meu trabalho, mas tem coisas que me energizam. Assim, eu sou professor. Meu lugar é na sala de aula. Você me coloca num escritório para fazer coisas burocráticas, eu até faço. Mas aquilo me cansa muito fácil. Agora, você me bota numa sala de aula, eu fico igual um peixe no aquário. Eu posso passar o dia inteiro dando aula. Não tem problema, a semana inteira dando aula. É uma coisa que eu gosto, é mais natural para mim. Eu tenho mais perfil para isso. Quando você não se conhece bem, pode se envolver em atividades que acabarão servindo como empecilho para você e para os outros. Então, por isso é bom você começar com o tempo a se conhecer melhor, né? Mas, no fim das contas, lembra o seguinte: apesar de você ter um estilo pessoal e esse estilo afetar a maneira como você faz ou não faz as coisas, não coloque seu estilo pessoal entre você e o ministério. Não deixe que o seu estilo pessoal seja um empecilho para o seu serviço. Como assim? Há momentos na vida em que precisamos nos humilhar e fazer coisas que beneficiarão outras pessoas, mesmo que não se encaixem com o nosso estilo pessoal. Quer ver algo que eu faço e que, se eu pudesse, eu nunca mais faria na minha vida? Eu estou fazendo aqui, nesse momento, mas se eu pudesse, eu nunca mais faria na minha vida. Eu nunca mais botaria uma calça e um sapato fechado na minha vida. Eu só andaria de short, bermuda e chinelo. Porque eu simplesmente não gosto. Minha mãe fala que desde criança eu sou assim. Eu não gosto. Meu pai era caminhoneiro. Meu pai, eu acho que meu pai nunca botou uma calça. Acho que meu pai só botou calça no dia do casamento dele. A impressão que eu acho que até nos enterros meu pai ia de bermuda. Eu simplesmente não gosto. Ano passado eu fui dar aula para os ribeirinhos lá no Amazonas. Eu passei a semana inteira, do momento que eu cheguei ao momento que eu fui embora, de chinelo e short, aquele short que você pode mergulhar no rio e sair do rio. Foi a semana mais feliz da minha vida em anos. Eu fico triste, tem que botar um terno e gravata. Não sou eu, é um disfarce ali, acho que as pessoas nem me reconhecem se eu fizer isso. Mas tem que fazer. Gente, eu fui trabalhar numa igreja, eu venho de uma igreja com uma música mais contemporânea e tudo mais. Aí, durante o seminário, eu fui fazer estágio numa igreja em São Paulo, que era uma igreja, só tinha órgão e o coral cantando. Na placa lá tinha os hinos que seriam cantados e você recebia o boletim dizendo até os movimentos que você faria. Aquela sensação de missa, sabe? Quando eu cheguei lá, eu achei super... Meus amigos foram lá algumas vezes e falaram, cara, parece igreja católica isso aqui. Eu fui lá e o pastor, depois de algumas semanas, ele conversando comigo, ele falou assim, quando você foi enviado para cá, minha grande preocupação, ele já me conhecia, né? Minha preocupação era se você se adaptaria ou não, porque aqui o estilo é muito tradicional e você não vem desse estilo. E eu me apaixonei por aquela igreja, eu trabalhei 2 anos e meio lá, eu só saí de lá porque eu fui para a Hungria. Eu passei 2 anos e meio, eu amava aquela igreja, o culto, eu achava assim um barato, tudo super legal. Meus amigos criticavam, eu não estava nem aí, porque você vai abrindo mão de coisas que não são importantes, sabe? E aquilo vai se tornando natural para você. É não deixar o seu estilo pessoal se colocar como um empecilho entre você e o serviço que você está prestando. Às vezes, trabalhar sob a liderança de uma pessoa que você... Tipo, eu lideraria diferente. Tá, mas não é você que está liderando. Às vezes, se envolver no ministério que vai exigir muita reunião. Tipo, cara, eu não gosto de reunião. Mas você está lá, eu adoro reunião, acho. Eu sou a única pessoa que gosta disso. Reunião, você gosta de reunião? De reunião do presbitério lá na igreja, começa às 5 horas da tarde, meia-noite a gente estava na reunião. Eu saí assim feliz da vida da reunião. Cheguei meia-noite em casa, tendo que trabalhar no outro dia, feliz da vida. Eu falei assim, meu corpo não aguenta, mas eu adorei a reunião. Acontece, né? Lembre-se que o ministério não diz respeito a você, o ministério diz respeito a Deus. Servir a Deus servindo outras pessoas. É muito mais do que você. Então, quando você se sentir tentado a colocar o seu estilo pessoal à frente do ministério,
Não caia nessa tentação, não caia nesse pecado, abandone esse caminho e toma outro rumo. Simplesmente sujeite-se. Terceiro, então, propósito, estilo pessoal. Terceiro item aqui, paixão, gente, paixão. Há coisas com as quais eu me importo mais que outras. Isso não diminui a importância de qualquer assunto ou interesse. Significa apenas que meu coração é atraído para determinados tipos de envolvimento. Não é? Gente, paixão é o desejo dado por Deus ao nosso coração de fazer a diferença para o reino em algum lugar. Eu tenho paixão por ensinar. Eu não tenho paixão nenhuma por administrar. Mesmo no ensino, tem áreas que eu não ligo para ensinar. Eu não curto, não tem não batem comigo. Agora, tem outras que eu vibro. Tem áreas da teologia que, se eu disser para você a última vez que eu estudei, nem eu lembro. Tem outras áreas da teologia que eu leio o tempo... Eu estou falando teologia que é meu campo de trabalho, né? Que eu estudo o tempo todo. Ontem eu estava na janta conversando com um dos nossos professores. Nós fomos ao rodízio de pizza lá com os alunos, né? Aí eu estava do lado dele, ele tinha me perguntado um negócio lá, eu fui respondendo, é uma área que eu tenho um pouco mais de domínio, e eu falei, você sabia que essa é uma das áreas da teologia que mais me desperta o interesse? Que eu vibro quando estou falando dela? Tem outras que já não são assim. Paixão é um desejo que recebemos de Deus e que nos compele a fazer a diferença numa área específica do ministério ou da vida na qual Deus é glorificado e as pessoas são edificadas. Isso é paixão. E existem, são 3 elementos importantes dessas afirmações que eu fiz no que diz respeito ao ministério. Paixão no ministério. Primeiro, paixão é algo dado por Deus. Se você gosta de trabalhar no ministério infantil e não gosta de trabalhar no som, é porque Deus te deu paixão para o ministério. Se no ministério infantil você gosta de trabalhar no berçário e não com juniores, pode ter sido Deus que te deu a paixão de trabalhar com os bebezinhos no berçário, que é tão importante quanto trabalhar com os juniores. Paixão é para o serviço de outros. A sua paixão, ela deve servir o propósito do ministério, que é servir a outros. Eu sou apaixonado pelo ministério de recepção da igreja, de receber todos os visitantes, receber todo mundo que está lá na frente. Você vai receber as pessoas, porque a sua paixão é voltada para aquilo, foi Deus que te deu. E terceiro, paixão é para a glória de Deus por meio do ministério. Então, ao decidir o tipo de ministério no qual você gostaria de se envolver, não ignore o papel desempenhado pela sua paixão. Tipo, não mergulhe. Tem hora que você vai ter que fazer de tudo. Irmãos, vamos precisar aqui, fulano, vocês vão ter que limpar o salão de culto e o banheiro no final do programa. Eu não gosto de limpar nem de varrer. Você fala assim, eu não gosto de limpar, de varrer nem de limpar banheiro. Acho que ninguém gosta, né? Mas você vai fazer. Agora, talvez você não vá se voluntariar para o ministério de limpeza da igreja, você vai se voluntariar para o ministério de música, que é mais a sua paixão, é mais a sua área. Tem que estar disposto a fazer tudo, mas entender que a sua paixão tem uma importância na descoberta do seu lugar no plano de Deus, né? Então, é muito importante que você seja apaixonado pelo que faz para servir a Deus ao servir as pessoas. Lembrando que quanto melhor você fica numa área, mais apaixonado por aquilo você fica. Às vezes você vai começar um negócio que você não liga muito, mas depois de um tempo você vai perceber que você ficou bom naquilo. As pessoas te buscam para aquilo. E aí você vai começar a se apaixonar por aquilo. Então encontre um ministério pelo qual você tenha paixão e sirva com contentamento pelo resto da vida. Lembrando sempre que paixão no ministério não é necessariamente algo bom ou algo ruim. É simplesmente uma forma de você glorificar a Deus. Você pode fazer algo pelo qual você não é apaixonado e fazer para a glória de Deus. Você pode fazer algo pelo qual você é apaixonado e fazer para a sua própria glória. E aí? Aí você inverte tudo. Mas não descarte isso. Então, identificar a paixão que você recebeu de Deus pode levar tempo e consumir energia. Isso é um fato, né? Então, conforme nós ficamos mais velhos e experientes, nós tendemos a reconhecer o que nos traz mais prazer e onde nós nos encaixamos melhor. Tem gente que, quanto mais velho fica, mais percebe que é uma pessoa introvertida. Não adianta aquela pessoa com 50 anos de idade, introvertida, querer, se envolver em ministérios que vai exigir que ela seja uma pessoa extrovertida. Na necessidade, um crente maduro vai fazer aquilo ali por um tempo.
mas ele vai entender que não necessariamente é aquilo no qual ele deve se dedicar o tempo todo. Tem gente que é pau para toda obra, né? Tem gente que fala assim, estamos precisando de uma pessoa para fazer isso. Nunca fiz, mas, pastor, pode contar comigo que eu vou lá e vou aprender a fazer. E a pessoa vai se dedicar. Tem gente que é assim, outras pessoas não, elas serão mais relutantes. A gente respeita isso, né? Nós, por outro lado, né, podemos ter preferências distintas ao longo da vida, das várias fases da vida. Por exemplo, há pessoas que são apaixonadas por música desde a primeira vez que ouviram um instrumento musical. Já viu isso? Pessoa viu igual o professor de piano da minha filha. Ele disse que a irmã dele começou a tocar piano e ele ouviu aquilo e ele se apaixonou. E ele é professor de piano até hoje, ele já tem quase 60 anos de idade. Outras sempre amaram ajudar no desenvolvimento de crianças ou de adolescentes. Sabe que pastor de jovens jovens e adolescentes é uma área que tem datado, que tem prazo de validade, né? Geralmente, pastor de jovens e adolescentes, ou líder de jovens e adolescentes, ele começa apaixonado por aquilo, passa alguns anos trabalhando com aquilo apaixonado, mas aí muda. Entra na vida adulta, às vezes tem filho, entra numa outra fase da vida e começa a caminhar numa outra direção. Então, quando você tem um pastor de jovens na sua igreja, os jovens e adolescentes, a chance de daqui a 15 anos esse pastor querer sair para um outro lugar é muito grande. Agora, não é a regra, há exceções, tem gente que trabalha com isso a vida inteira. Outras pessoas já tiveram diferentes paixões e se envolveram em áreas diferentes do ministério ao longo dos anos. Eu já fui apaixonado por coisas que hoje eu não sou mais. Somos todos únicos e passamos por experiências diferentes, então não dá para categorizar todo mundo. Invista, então, naquilo que você já gosta por natureza, até perceber o quanto aquele aspecto do serviço é importante ou não para você, ou ele é importante ou não para a igreja que você está servindo. As paixões, elas se escondem, mas elas não se vão. Mesmo caladas, continuam falando a nós. Nós podemos suprimir a paixão que Deus nos deu, mas ela não vai embora. Às vezes você vai servir numa área que não é a sua paixão, porque é uma necessidade. Você vai passar muito tempo fazendo aquilo, e você vai ficar bom naquilo. Mas aí vai aparecer outra pessoa para te substituir, ou vai aparecer uma vaga numa área que você realmente gosta, e aí você vai mudar para lá com toda alegria. Tudo no seu tempo, tudo no tempo de Deus. Então, primeiro, qual foi? Propósito. Segundo, estilo pessoal. Terceiro, paixão. E agora o quarto, progresso. Progresso, gente. Como assim? O progresso da vida tem um papel fundamental no nosso entendimento, sobre o nosso chamado para servir a Deus. Então, conforme nós avançamos, Deus ele trabalha em cada aspecto da nossa vida para nos fazer crescer na percepção dos detalhes do chamado dele. A gente não sabe tudo de cara, a gente vai aprendendo aos poucos. Passo a passo a gente vai aprendendo. Uma coisa que aconteceu comigo, eu sempre uso isso para ilustrar para os alunos. Aos 18 anos eu descobri que eu queria ser missionário. Só que eu não tinha ideia de onde. Um pouco mais, eu descobri que eu queria ser missionário no leste europeu, nos antigos países comunistas. Os anos se passaram, eu terminei a faculdade, fui para o seminário com esse objetivo. Eu sabia que eu queria ser missionário, no leste europeu, mas eu não sabia que tipo de missionário, porque aí eu descobri que o universo de missões é gigantesco. O que eu fiz? Eu fui para o leste europeu, passar um ano visitando missionários, estudando lá, aproveitando para descobrir o que eu posso fazer aqui. Passei um ano, voltei e eu sabia o que eu queria fazer. Eu quero trabalhar com educação teológica no leste europeu. 3 anos depois, eu concluí o seminário, concluí o mestrado e fui ser professor no Instituto Bíblico Palavra da Vida lá na Hungria. Então, demorou para eu descobrir. Foi um processo, o progresso, né? Então, sobre o progresso, é ele que nos conduz aos passos necessários para o entendimento do que Deus nos chamou para fazer. Deus faz isso operando em nossa vida como um todo, pois a caminhada cristã envolve as 3 áreas da vida: espiritual, prática e lógica, que não são mutuamente excludentes. Então, sua emoção amadurece, seu cognitivo amadurece e sua habilidade amadurece. Por isso que você tem que estar sempre progredindo. Quem para de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, para de servir. Não há atalhos para se crescer na consciência dos detalhes do nosso próprio chamado. Não é uma coisa automática.
Não tem como cortar. Ah, dá aqui, vamos à campanha lá a campanha do chamado. Entrega uma oferta gigante a Deus e no outro dia você vai saber todos os detalhes sobre o que Ele quer que você faça na sua vida. Cara, não existe isso. Muitos de nós acabarão servindo ao Senhor em diferentes oportunidades ministeriais antes de chegarmos a um entendimento claro do nosso papel no ministério. Cada passo que nós damos na jornada conta. Cada passo é uma oportunidade que Deus nos dá de crescer, de progredir, de avançar. E o processo que nos transforma, né, de pedras brutas a joias finamente polidas tem muitas facetas. Todos nós estamos mais preocupados com os detalhes ou com o produto final da nossa formação pessoal, não é? A gente não quer chegar a ser quem nós almejamos logo de cara, mas Deus lida primeiro com as generalidades que fornecem o contexto para sua posse sobre as nossas vidas. Ele vai nos testando e nos aprimorando e mostrando que Ele é Senhor das nossas vidas em todos os momentos dela, em todos os aspectos dela. Deus revela os detalhes do nosso chamado, tomando como pano de fundo o chamado geral do crente. Qual é o nosso chamado? Servir. Nosso chamado é para servi-lo, servindo as pessoas. Esse é o chamado geral. As especificidades vão aparecendo à medida que nós avançamos. Então, nosso chamado divino não é algo que vem necessariamente de uma vez, nem é algo tão específico que não se relaciona de modo algum com os aspectos gerais do sacerdócio de todo crente, de tudo aquilo que os crentes fazem. Então, nosso chamado, ele sempre está dentro dos limites do ministério cristão que a palavra de Deus sanciona. Deus nunca vai te chamar para fazer uma coisa ilícita para o ministério, uma coisa ilícita. Deus nunca vai te chamar para ser traficante de pessoas, para que você possa falar de Jesus para cada pessoa que você escraviza e vai vender no mercado. Deus nunca vai te transformar um crente num traficante de drogas para ele pregar para os viciados. Deus nunca vai transformar um crente num viciado para ele pregar para os outros viciados. Isso não existe. Deus nunca vai fazer de você. Eu lembro de um colega de turma que falou que, no mestrado, uma vez, que falou que só quem já tinha sido maçom era capaz de evangelizar maçons. E ele foi maçom. E eu falei para ele, cara, isso é um absurdo o que você está falando. Deus não precisa fazer de você um maçom para você poder ter a capacidade de pregar para um maçom. Sabe por quê? Porque quando você prega a palavra de Deus, quem age é a palavra pelo poder do Espírito Santo e é ela que transforma. Se dependesse de mim convencer todas as pessoas do mundo a crer, se dependesse de nós convencer o mundo a crer em Jesus Cristo, ninguém ia crer. Agora, quando nós dependemos de Deus para convencer o mundo de que eles precisam de Jesus, aí sim Deus age. Deus sabe que o que será necessário e quando você estará pronto para começar, mostra a Ele a sua fidelidade nas pequenas coisas ao longo do caminho. Progresso. Então, como é que eu encontro o meu lugar no ministério? Primeiro, propósito. Encontre, descubra, avance no conhecimento do entendimento do propósito de Deus para o serviço cristão. Qual é o segundo? Estilo. Entenda que você tem um estilo e seu estilo pode dizer muito a respeito das coisas que você vai fazer, mas nunca deixe que seu estilo seja mais importante do que o seu serviço. Terceiro, paixão. Descubra do que você gosta e se envolva com coisas que você gosta, mas nunca deixe que a sua paixão fale primeiro, mas que ela seja um elemento importante. E quarto, progresso, progrida, faça de tudo, vai avançando. Aprenda o que você puder, uma hora você vai chegar lá. E por fim, só alguns conselhos. Uma vez que você entendeu o que é o ministério, a fonte de poder, as ferramentas e o seu lugar, uns conselhos finais para você levar para casa, para você cumprir bem o seu ministério, o seu serviço ao Senhor. Primeiro, seja assertivo. Seja assertivo. Como assim? Pessoas que ministram em nome de Jesus Cristo precisam, antes de tudo, conhecê-lo pessoalmente, bem como o significado da mensagem. Então, você, para servir a Deus, precisa crer nele, receber Jesus na sua vida e conhecer a palavra de Deus. Você precisa ser assertivo, saber exatamente quem você está servindo e o que ele quer que você faça.
Tem uma frase famosa que diz: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Já ouviu essa frase? Pregue o evangelho, se necessário use palavras. Essa frase é um absurdo. Por mais que ela soe espiritual, ela não é assertiva. Porque você não prega o seu comportamento. Você não ganha pessoas fazendo coisas boas ou ruins. Você ganha pessoas pregando o evangelho. Pregue o evangelho. Ou viva o evangelho. Pregue o evangelho e sempre use palavras, porque a fé vem pelo ouvir. Se você não fala e a pessoa não ouve, como é que ela vai crer? Como alguém pode pregar o evangelho se não usar palavras, né? Nós temos que falar do evangelho às pessoas que não conhecem o Senhor. Ser assertivo é saber que nós pregamos uma mensagem e nós vivemos aquela mensagem. Não reinvente a roda. Não se contente com a sua opinião. Pregue o evangelho, seja assertivo. Segundo, seja relacional. O tempo em que vivemos não mudam os princípios eternos da palavra de Deus e da fé cristã. Como assim? Os relacionamentos precisam existir e ser desfrutados se a igreja de Jesus Cristo almeja ser mais parecida com aquele que é o cabeça. Se relacione com Jesus, se relacione com os irmãos. O evangelismo tornará o nome do Senhor conhecido entre os descrentes, mas relacionamentos de amor tornarão o Senhor conhecido no meio do seu próprio povo. Pregue para os que não conhecem, mas viva entre aqueles que já conhecem. Seja uma bênção para quem nunca ouviu falar de Jesus, mas seja uma bênção também para aqueles que já conhecem a Jesus. O ministério cristão tem tudo a ver com ser relacional e promover um ambiente relacional. O ministério ocorre entre pessoas. Nós não ministramos a pedras e animais e árvores. Não dá para ser cristão sem o outro. Você pode ser um ótimo budista sem outra pessoa. Você se retira para o seu mosteiro lá e fica batendo seu tambor e recitando aquelas orações lá, e você vai se tornando um bom budista. Você pode ser um muçulmano no meio do deserto, um bom muçulmano. Você pode ser um bom hindu. Você não pode ser um bom cristão, porque o cristão precisa do outro. Todos temos diferentes paixões e dons. No ministério, no entanto, independentemente da área em que estivermos servindo, sempre haverá interações com outras funções, posições e locais de serviço. Nós sempre estaremos nos relacionando. Ah, mas eu sou tímido. Não é isso. Não é uma questão de ser tímido ou ser dado. Não é uma questão de você ser introvertido ou extrovertido. Não é uma questão de você saber falar bem ou não saber falar bem. É uma questão de simplesmente se relacionar bem com as pessoas. Ser cordial, ser gentil. Ainda que eu seja uma pessoa quieta, no meu caso eu não sou, né? Mas ainda que você seja uma pessoa quieta e tímida, ser cordial, ser gentil. A minha esposa, ela é uma pessoa extremamente reservada e tímida. Para ela é muito difícil se aproximar de novas pessoas e conversar com essas novas pessoas. Mas ela, com gentileza, com carinho, com uma pessoa muito educada, ela desperta, as pessoas se aproximam dela pela forma que ela demonstra, pelo caráter que ela demonstra. E assim ela vai investindo na vida dos alunos lá no seminário, das outras mães lá do condomínio, das pessoas da igreja, mesmo sendo tímida. Ela se relaciona com as pessoas. Servir no ministério requer de nós o entendimento de que não importa quem somos, nem se trabalhamos na linha de frente ou nos bastidores. Devemos servir em um contexto de relacionamentos, o que exige de nós interação. Se você trabalhar limpando a igreja, você vai se relacionar com pessoas. Se você trabalhar pedalando a bicicleta para o dínamo gerar luz no prédio, para o projetor, para a música, para todo mundo lá atrás, onde ninguém te vê, ainda assim você vai se relacionar com pessoas. Então, seja relacional. Terceiro, seja autêntico. Então, quando falamos de pessoas, autêntico é quem expressa naturalmente a verdade da sua própria personalidade. Então, o que isso tem a ver com o ministério? Gente, tem tudo. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de olhar para pessoas que são grandes exemplos de cristãos ou que demonstram muita habilidade na área ministerial em que estamos envolvidos. Com isso, nós olhamos para elas e tentamos imitá-las, não é? Você já viu qual é o lugar... eu falei para minha esposa que eu não uso redes sociais. Eu tenho Facebook, porque a minha esposa criou,
quando nós ainda namorávamos, ela criou o Facebook para mim quando eu fui para a Hungria. Foi importante, ferramenta importante, ministério e tudo mais. Mas eu não entro no Facebook eu não acesso o Facebook desde 2020, eu parei. Eventualmente eu entro lá, quando aparece uma notificação para mim, descubro que, enfim. Instagram, eu tenho Instagram por trabalho, eu não uso. Nunca, eu acho que não tem uma publicação no meu Instagram. Eu acho que eu só sigo a minha esposa e a minha irmã. Twitter, não tem nenhuma rede social. Por que você não tem rede social? Primeiro que eu sou preguiçoso para usar rede social, né? Eu sou muito preguiçoso, eu não tenho paciência para ficar usando. Segundo, que eu acho uma chatice. E terceiro, que eu me sinto extremamente mal quando eu entro. Sabe por quê? Porque você vê todo mundo vivendo uma vida perfeita nas redes sociais. Você vê um monte de gente... Eu vejo coisas que eu não gosto. Eu lembro que tinha uma revista evangélica... Como que era o nome da revista? Gospel, não sei o que lá. A gente chamava de Caras Gospel. Era uma revista que falava muito sobre a vida dos artistas gospel, dos livros, dos eventos que estavam acontecendo. Ela tinha o papel de ser a caras, ou agente do meio evangélico. Eu li essa revista porque na época do seminário chegava todo mês e eu dava folhada. Eu me sentia extremamente mal com aquilo. Eu não gosto, simplesmente não gosto. Porque eu via coisas ali que não eram autênticas. Assim como eu, existem muitos. Não é que eu sou extremamente autêntico, não, simplesmente, eu não gostava. Agora, não há nada de errado em querer espelhar cristãos exemplares. Tem pessoas que eu sou fascinado e se eu puder imitá-las em alguns aspectos, eu imito. O problema acontece quando nós imitamos outras pessoas pelas razões erradas. Eu ouvi o meu chefe lá, o Sidão, já veio aqui, né, o pastor Sidão. Ele falou de um cara um pastor jovem aí, pregador jovem da nossa denominação, super elogiado, como se fosse o grande pregador dessa geração e tal. Ele foi assistir o rapaz e ele virou para mim e falou assim: Felipe, ele é uma imitação do início ao fim do pastor fulano de tal, que é um pastor famoso da nossa denominação, que já está aposentado, já tem quase 90 anos de idade. É idêntico, parece que ele passou assim... a vida dele na frente da televisão, na frente do espelho, imitando cada trejeito, cada detalhe para ser. Só que tem uma diferença. Eu percebi que ele falta muito, ele vai ter que comer muito feijão com arroz para se tornar o que aquele pastor foi. Não é legal. A única ocasião em que devemos imitar os outros é quando eles nos fazem parecer genuinamente com Cristo. Não é? Aí a gente está liberado. Se aquela pessoa ali vai me fazer mais parecido com Cristo, eu devo imitá-la. Fora isso, melhor ser autêntico, né? Então, você pode ter pessoas como bons exemplos de servos no ministério, mas você precisa ser autêntico. Você precisa aceitar o que o Senhor lhe deu e não tentar ser outra pessoa. O seu ministério precisa exatamente de quem você é para realizá-lo. Porque ninguém vai poder fazer o que você faz, porque ninguém é você. Não tente pensar de si mesmo algo diferente do que deve pensar, para mais ou para menos. Se contente com quem você é diante de Deus e seja autêntico. Melhore, sim, mas tem coisas que não dá para mudar. Sua responsabilidade é pegar o que já tem e se preparar para alcançar todo o seu potencial. Potencial que Deus te deu. Não é o que Deus deu ao outro, é o que Deus deu para você. Então, seja autêntico. Outro, seja relevante. Palavra famosa, né? Relevância. Tudo mais. Se quiser ser bem-sucedido no ministério, você precisará de duas coisas: a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Isso é relevância. Eu ouvi isso de um professor do mestrado, lá no Mackenzie. Eu nunca mais esqueci isso. Ele era professor da área de teologia filosófica, dava apologética, cosmovisão cristã, só coisa doida. Eu tive uma matéria com ele chamada Epistemologia Reformada, que até hoje eu estou tentando entender a matéria. O cara era assim, aí um dia eu estava no escritório dele conversando, tal, aí ele baixou tudo, o livro que ele estava na mão, virou para mim e falou assim: Felipe, no final das contas, você precisa de duas coisas para ser bem-sucedido no Espírito Santo, no ministério. A palavra de Deus e o poder do Espírito, é isso que você precisa. A relevância no ministério, ela reside na pessoa de Jesus, na pessoa do Pai e na pessoa do Espírito. Deus nos deu as ferramentas para fazer o trabalho. Não é? Quer ser relevante? Olha uma frase que eu gosto muito de um autor, o Charles Ryrie. Olha o que ele diz. E a questão da relevância? Vamos deixar algo claro.
A palavra de Deus não precisa ser feita relevante. Ela já é relevante. Todos nós temos que tornar relevantes diante do padrão supremo que ela oferece. Dizer que precisamos tornar os ensinos da palavra relevantes para uma sociedade do século XXI, ou para um mundo pós-cristão, ou ainda para grupos específicos, é dizer que a revelação de Deus é insuficiente. A Bíblia foi escrita no mundo pré-cristão, caracterizado por todas as necessidades e pecados do nosso século. No entanto, pode levar tempo para que as pessoas reconheçam sua relevância e demanda muitas exposições à palavra e pequenos passos de resposta. Ou seja, o primeiro passo para você se tornar relevante não é tentar tornar a sua fé relevante, mas é você se tornar relevante para a sua fé. Você quer ser relevante para a palavra? Você quer tornar a palavra relevante? Torne-se relevante para a palavra. Como assim? Você quer ser um bom mensageiro da palavra? Viva a palavra. Porque isso vai fazer toda a diferença. E por fim, eu acho que é por fim, tem penúltimo aqui, seja criativo. Seja criativo. Encontre meios. Todo mundo é criativo de alguma forma. A criatividade nos ajuda a encontrar soluções para os desafios do ministério. Seja criativo. Ela nos capacita a liderar bem, a inspirar pessoas. E para aqueles que não se acham criativos, tem a história do Bezalel e do Aholiabe. Vocês conhecem Bezalel e Aholiabe na Bíblia, no Antigo Testamento? Foram os caras que construíram todos os móveis do tabernáculo. Eles já eram artesãos, mas Deus capacitou eles pelo Espírito a fazer tudo do jeito que Deus queria. Eles já tinham treinamento para trabalhar na área ministerial em que estavam envolvidos, que era artífice. Suas habilidades em si não foram bastantes para a obra que Deus queria que eles fizessem. Ou seja, eles com toda a habilidade não conseguiriam fazer tudo do tabernáculo. Assim o Senhor os fortaleceu com o seu Espírito, capacitando-os a fazer tudo o que Ele queria, do jeito que Ele queria. Então esse relato me ensina 2 princípios. Eu sempre posso aprender alguma coisa nova para usar no ministério. E, no final das contas, a criatividade é algo que o Espírito Santo pode me dar. E, por fim, para terminar essa sessão, seja fiel. Seja fiel. Porque o que Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, Paulo fala, né? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, é isso mesmo. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Nós somos ministros de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Paulo fala para Timóteo o seguinte: o que Deus quer de nós é que todos nós sejamos encontrados fiéis. O que Deus espera dos seus dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Seja fiel porque isso vai fazer toda a diferença. Então, para concluir, eu falei o que então? Para encontrar o meu lugar no ministério, no serviço do Senhor. 4 passos que eu posso dar. 4 coisinhas que eu tenho que me preocupar. Propósito, estilo pessoal, paixão e progresso. E quais foram os últimos conselhos que eu dei para vocês então, depois de tudo isso? Seja assertivo. Seja assertivo, seja relacional. É isso. Para servir a Deus é servir as pessoas. E nós servimos as pessoas modelando nosso ministério como Jesus, no poder do Espírito Santo, fazendo uso das ferramentas que Ele nos dá, crescendo, caminhando com Ele, progredindo, encontrando o nosso propósito, tudo isso que a gente falou e, no final das contas, sendo fiel, porque isso é o que há de mais importante. Com isso em mente, nós estamos prontos para servir ao Senhor. Amém? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Certo?